Bom dia, amados irmãos e irmãs. Nós realmente ficamos alegres por poder estarmos juntos para desfrutarmos da mesa do Senhor e também da palavra do Senhor. Nós vimos a experiência daquele cego de nascença em Evangelho de João, capítulo 9, de como o Senhor o curou. E essa cura do Senhor levantou uma discussão, porque os fariseus, porque os religiosos começaram a criar problemas. E nós vimos o cego dando forte testemunho da sua experiência. Ele sabia o que ele havia experimentado. Os fariseus acusavam que aquele que o havia curado era pecador, e João 9:25 diz, ele retrucou, se é pecador não sei, uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Eles haviam perguntado para o cego como ele havia sido curado. E ele contou, então, para as pessoas como havia sido o processo. O Senhor havia posto lodo nos olhos dele, ordenado ele ir ao tanque para lavar, e ele lavou seus olhos e ele passou a ver. Nós podemos ver no Evangelho capítulo 9, várias vezes fizeram essa pergunta. No versículo 27, a parte inicial diz, ele lhes respondeu, aliás, 26 diz, perguntaram-lhe, pois, que te fez ele, como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos disse e não atendestes, por que quereis ouvir outra vez? Então podemos ver a convicção de alguém que tem uma experiência forte com o Senhor. Ele sabe do que está falando, porque ele experimentou e teve essa forte experiência com o Senhor. E esse cego que foi curado acabou sendo expulso. E depois de ter sido expulso, o versículo 35 diz, ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Porque ele havia curado aquele cego e o Senhor havia se retirado. Aquele cego, pelo fato de ter crido nas palavras do Senhor, fez o que o Senhor falou e passou a ver. Agora, depois que ele havia sido expulso, o Senhor o encontrou novamente e falou com ele, crês tu no Filho do Homem? O versículo 36 diz, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Versículo 37, Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Nós podemos ver a experiência desse cego e podemos ver claramente um grande contraste. Vemos os religiosos e vemos o Senhor. E esses religiosos que estavam ali criticando, criando problemas, eram líderes. Não eram pessoas do povo, eram líderes. Podemos ver esse grande contraste, como esses religiosos maltrataram aquele cego porque eles estavam preocupados com regras. O Senhor estava preocupado com o cego, mas esses religiosos estavam preocupados com as regras. Daí nós chegamos, Evangelho de João, capítulo 10. Daí o Senhor passa
a dar uma visão e dar uma palavra maravilhosa para nós, mostrando a grande diferença entre ele e aqueles líderes religiosos. Vamos entrar agora no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1, que diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Essas palavras são palavras extremamente fortes. Por quê? Porque o Senhor está falando aqui daqueles que estão no meio das ovelhas, mas que não entraram pela porta. Eles estavam aparentemente cuidando das ovelhas, mas de uma maneira irregular. Esses não entraram pela porta. O Senhor disse: esse é ladrão e salteador. Nós podemos ver, esse ladrão e salteador significa ladrão e assaltante. E nós podemos ver que temos aqui duas classes de pessoas que o Senhor menciona: ladrão e salteador. Tanto ladrão como salteador causa dano às ovelhas. Não se preocupa com as ovelhas. Ladrão e salteador se preocupa consigo mesmo. Agora, qual a diferença entre ladrão e salteador? O ladrão, ele rouba de você sem você perceber. Entendeu? E o salteador, que é assaltante, ele rouba de você, ele toma de você com violência. É algo visível. Ele é um assaltante. Mas o ladrão não. O ladrão rouba de você sem você perceber. E o Senhor diz aqui que esses não entraram pela porta. Daí no versículo 2 ele diz: aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Entrar pela porta é entrar pelos meios adequados, pelos meios estabelecidos, entrar de maneira legítima. Nós podemos ver, e é muito importante que a gente veja, Atos 20, Atos 20, versículo 28, que diz: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui Paulo está falando para os líderes da igreja em Éfeso. Ele diz: vocês têm que cuidar de vocês mesmos e vocês devem cuidar do rebanho. Porque o Espírito Santo constituiu de vocês bispo. Bispo significa supervisor, aquele que fica olhando a situação do rebanho. Aquele que olha para a condição do rebanho, aquele que olha para a condição das ovelhas. Para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Aqui, nós podemos ver, esses líderes ali em Éfeso foram pessoas que entraram pela porta. Eles entraram porque foram constituídos pelo Espírito Santo. E por que eles foram constituídos pelo Espírito Santo? Porque eles se preocupavam com as ovelhas. Ali tinha amor, cuidado e sacrifício.
Você sabe, cuidar de um rebanho exige amor, exige cuidado e exige sacrifício. Se não tiver amor, você não cuida. As ovelhas morrem. Então, o Senhor, Ele é aquele que entra pela porta em primeiro lugar, porque Ele é o verdadeiro pastor. Os irmãos compreendem? Ele é o verdadeiro pastor. Ele entrou pela porta. Esse é o pastor das ovelhas. Mas aqueles que não entram pela porta são aqueles que entram de uma maneira, sobe por outra parte. Isto é, aqueles que acabaram liderando por negociações políticas, aqueles que acabaram liderando por ambições, aqueles que acabaram liderando por conexões familiares. Estava cheio disso ali, no meio da liderança dos judeus. Eles não eram líderes porque amavam as ovelhas, mas o Senhor amava. Nós podemos ver isso em João 9. Eles não se preocuparam com o cego, eles deveriam estar alegres pelo fato do cego ter recuperado, ter sido curado. Era um cego de nascença, alguém que nunca tinha visto coisa alguma. O Senhor havia curado esse cego. Não deveriam todos se alegrar? Mas eles estavam chateados e irados porque não foram segundo aqueles ritos e as maneiras que eles pensavam que deveria ser. E acabaram expulsando até esse cego. Então, é muito importante que a gente perceba. Olha só, eu vou de novo ler os versículos agora 1, 2 e 3. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, então fala aqueles que não entraram pela porta. Aqui diz, mas sobe por outra parte. Entrou por outros meios. Ele não se tornou um pastor porque cuidava do rebanho, porque amava o rebanho. Ele tinha outras intenções, buscava o bem próprio. E o Senhor alerta, é ladrão e salteador. Vai roubar o que você tem sem você perceber, algumas vezes. E também vai tomar o que você tem de uma maneira visível, com violência. Daí ele diz, aquele porém que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Então o Senhor estava falando, eu vim. O Senhor veio porque foi enviado por Deus. Foi enviado pelo Pai para exatamente salvar essas ovelhas que iriam morrer. Esse é o pastor das ovelhas. Versículo 3. Para este, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui é importante a gente perceber uma coisa. Aqui diz, para este o porteiro abre. Esse porteiro, aplicado na questão das interpretações da palavra de Deus, pode ser o Espírito Santo, correto? Porque, vamos ver, o Espírito Santo constituiu aqueles líderes, né, lá em Éfeso. O Espírito Santo que constituiu. Então, ele que abre as portas. Esse porteiro também pode ser o próprio Senhor. Entendeu? Daí, aqui diz, as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui mostra a intimidade do pastor com a ovelha.
E isso é algo importante. Olha só, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas. Chamar pelo nome significa que o relacionamento do Senhor, que é o pastor, com o seu rebanho, é com cada um individualmente. Ele conhece o nome de cada um. Não é maravilhoso? O Senhor nos conhece pelo nome. Isso quer dizer, eu sei quem você é. Eu conheço você, conheço toda a sua história. Aqui diz, as ovelhas ouvem a sua voz. Amados irmãos, amadas irmãs, esta é uma das mais doces experiências de um filho de Deus, de um convertido, é ouvir a voz do Senhor. É difícil você definir, mas você interiormente sabe. O Senhor falou comigo, não é verdade? É difícil você explicar, mas você sabe porque você ouviu. Se alguém fala assim, como é que é a voz do Senhor? Diz assim, eu não sei explicar, eu só sei de uma coisa, eu ouvi a voz do Senhor. E você sabe, isso é o Senhor falando comigo. Porque toca o seu espírito, porque toca o seu interior. E o seu espírito tem essa capacidade de identificar, é o Senhor. É o Senhor que está falando comigo. Então, aqui diz, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Aqui mostra que o Senhor fala conosco porque Ele quer nos conduzir. Ele quer nos guiar todos os dias. O relacionamento do pastor com as ovelhas é algo diário. Não é assim? Para quem cria animais, ovelhas, ou cria gado de leite, sabe? Todo dia tem que cuidar, não é? É todo dia. Olha só, o versículo 4, que é maravilhoso. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aqui quando diz, depois de fazer sair, significa que tem certas coisas das quais nós temos que sair, e o pastor, que é o Senhor, nos conduz e nos leva a sair, porque tem algo melhor à frente. E aqui diz, sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas. O Senhor é aquele que abre o caminho para nós. Ele vai à nossa frente. Qual é a nossa responsabilidade? Segui-lo. Vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Lhe reconhecem a voz. Conta-se que uma vez, numa guerra, os soldados chegaram a um lugar e ali tinha um rebanho de ovelhas. Daí aqueles soldados já vamos levar essas ovelhas. Daí estava ali, enxotando as ovelhas, procurando levar. Daí o pastor das ovelhas viu. O pastor não precisou sair correndo atrás das ovelhas. Ele simplesmente chamou as ovelhas. E as ovelhas começaram todas a correr e ir até o pastor. Está vendo? Isso é alguma coisa importante. Aqui diz, reconhecem a voz. Agora,
O versículo 5 diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Aqui o Senhor mostra algo também muito importante para nós, que é o quê? Se você ouvir uma voz que não é o Senhor, você diz: essa voz me é estranha, não siga. Não siga. Agora, se nós reconhecemos a voz do Senhor, nós precisamos seguir. Se nós não seguimos, nós nos perdemos. E aí, no versículo 6 diz: Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que ele falava. E no versículo 7, que diz o seguinte: Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. E isso é bastante importante. Daí o versículo 8 diz assim: todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Esse versículo 8 é um versículo que causou muita controvérsia no meio cristão. Porque aqui diz: todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Então, tem pessoas que interpretam inadequadamente esse versículo e disseram: então, todos que vieram antes de Jesus, aqueles profetas, tudo eram ladrões e salteadores. Essa é uma interpretação equivocada. Por quê? Porque eu quero que vocês prestem atenção no versículo 8, o tempo do verbo. Todos quantos vieram antes de mim, se referisse aos profetas do passado, deveria ser eram. Eram, se fosse a interpretação, mas não é, não está escrito eram, são. Então o Senhor está falando desses líderes que estavam antes do Senhor e que estavam presentes ali. Os irmãos compreenderam? Compreenderam? Esses que vieram antes do Senhor Jesus e que estavam ali presentes, eles são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Foi o caso desse cego. Ele não foi obedecer esses líderes, ele obedeceu o Senhor. Daí o Senhor, no versículo 9 diz: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O Senhor é a porta. Quero que os irmãos percebam essa afirmação: se alguém entrar por mim, será salvo. Tudo que nós precisamos é entrar pelo Senhor. Em todas as situações da nossa vida, em todas as condições, nós precisamos entrar pelo Senhor. É do Senhor, eu entro pelo Senhor. O Senhor disse: se alguém entrar por mim, será salvo. Por quê? Entrar pelo Senhor significa nós nos tornarmos um com Ele. Nos unirmos a Ele. Isso sempre traz salvação para nós. E aqui diz: entrará. Depois diz: e sairá. Como nós obtemos força para sair de uma situação inadequada? É entrando no Senhor. Que nós somos então capacitados e fortalecidos, e aí nós conseguimos sair da situação inadequada. Os irmãos compreenderam? Entrará e sairá e achará pastagem. Vai encontrar o alimento. Isso é muito importante. E aqui
nós também precisamos ver uma coisa, que está agora nesse versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Roubar. Roubar o que Deus lhe deu. Se lembra na parábola do semeador? Fala daquela semente que ficou à beira do caminho, vieram as aves e comeram. Daí o Senhor diz, quando interpretou, esse é o maligno vem e leva e rouba. O inimigo sempre vai tentar roubar o que o Senhor deu a você. Segundo ponto que precisamos saber, o ladrão vem para matar. Ele nunca vem trazer vida. Ele nos mata. Nos mata espiritualmente. E aqui fala também em destruir. Em destruir o que foi feito pelo Senhor. Essa é a meta do ladrão. Por isso nós precisamos temer o ladrão. Precisamos fugir do ladrão. Mas olha a diferença entre o ladrão e o Senhor, que é o bom pastor. Ele diz assim, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O Senhor veio nos dar a vida de Deus. É a vida de Deus que nos capacita. É a vida de Deus que nos dá força. É a vida de Deus que nos levanta. Agora, uma coisa nós precisamos perceber. O Senhor disse, não somente para que tenham vida e a tenham em abundância. Se nós comparássemos a vida, digamos, com chama de fogo, ter vida, se você tem pouca vida, é como aquela vela, né? Luz da vela, assim, que o vento está soprando, vai apagar, não vai apagar, você apagou, não apagou, puxa, está ali, tal. O Senhor não veio para que a gente tivesse a vida desse jeito. Os irmãos estão compreendendo? Vai apagar, não apagou, que bom que não apagou, parece que agora pegou. Não, olha aí. Isso não é ter vida e abundância. Ter vida e abundância é, digamos assim, fogo no canavial, né? Aquele lá ali é fogo mesmo, não é verdade? Hoje já não autorizam mais queimada, antigamente era queimada, né? Tinha muita queimada ali. Mas aquele fogo é intenso, né? Então ter abundância. E no versículo 31 não, versículo 11 diz, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Amados irmãos, isso é algo importante. Ele dá a vida. Ele não é aquele que vem e bate. Olha só, um exemplo na palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 1, falando dos presbíteros, que são os irmãos líderes, que pastoreiam o rebanho, que pastoreiam a igreja. 1 Pedro, capítulo 5, versículos 1 a 4. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente. Isto é, se nós estamos cuidando das ovelhas, dizer assim,
não tem ninguém mesmo para cuidar, então eu vou, mas eu vou constrangido. Isso não é porque, isso não demonstra amor, entendeu? Aqui diz, não por constrangimento, mas espontaneamente. Quem vai cuidar dessas ovelhas? Eu vou cuidar. Esse coração, espontaneamente. Como Deus quer. É assim que Deus quer. Você sabe, o Senhor Jesus é o modelo, é o padrão do bom pastor. E isso deve ser modelo para todos nós, porque todos nós cuidamos de alguém. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não é para ter um lucro próprio, é para que Deus tenha lucro. É para que as ovelhas tenham lucro, não eu. E fazer de boa vontade. E aqui diz, nem como dominadores do que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Não é batendo, não é dominando, mas é sendo modelo. Você sabe, esse princípio é válido em todo relacionamento humano que nós temos. Não somente para cuidar da casa de Deus, mas também cuidar da nossa própria casa. Não é assim? Em todo lugar que temos o relacionamento humano. E o versículo 4 diz, ora, logo que o supremo pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Aqui chama o Senhor de supremo pastor. Ele é o pastor dos pastores, né? Não é verdade? Então, olha só. Isso aqui é um ponto que nós precisamos, então, ver, né? Ele é o pastor. E Salmo 23, versículo 1. Salmo 23, versículo 1, isso é um versículo bastante importante, que diz assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja Deus por isso, não é? Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Bom, vamos continuar. Versículo 11, eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Versículo 12, o mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo e abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e as dispersa. Mercenário é aquele que serve com ganho próprio, quer obter vantagem. Aqui diz, mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, ele não tem conexão com as ovelhas. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Daí vem o lobo e arrebata. Daí diz assim, versículo 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. E o versículo 14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aqui mostra de novo o relacionamento e a intimidade da ovelha com o seu pastor. O Senhor me conhece e eu conheço o Senhor. Não é bom? É maravilhoso, né? Agora, o que nós precisamos compreender nesse momento, nessa porção agora? Existem mercenários e existem aqueles que são pastores. Tudo depende do coração.
E o versículo 14 diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, elas me conhecem a mim. Versículo 15, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Olha só a diferença. O mercenário foge. Bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Esse é o aspecto do sacrifício. Você sabe, nessa porção da palavra, nós vemos o Senhor. Isso nos faz amar mais o Senhor. Por quê? Vamos no aspecto prático. Quem se importaria com alguém como eu? Não é? Nós podemos achar, eu sou alguma coisa. Mas diante desse mundo, não sou nada. Não é assim? Quem se importaria comigo? É tão bom saber que o Senhor se importa comigo. Quem daria vida por mim? O Senhor deu a sua vida por mim. Então, como eu posso dar mais valor a alguma outra coisa, alguma outra pessoa e dar menos valor ao Senhor? Quem me ama é aquele que dá a vida por mim. Não é aquele que quer tirar de mim proveito. Nós podemos ver isso no amor das mães, não é? As mães não tiram proveito. Elas têm um amor de sacrifício. Dá a vida. Assim como o Pai me conhece, a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Aleluia. O Senhor dá a vida por nós. Sempre. E o versículo 16, ainda tem outras ovelhas, não deixe aprisco, a mim me convém conduzi-las, porque elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Precisamos ver que ele estava falando para os judeus. O Senhor agora fala que ele é o bom pastor, não somente dos judeus, mas também dos gentios. Louvado seja o Senhor. Por isso que hoje nós estamos aqui, porque todos nós somos gentios, não é? E aqui ainda diz, a mim me convém me conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Havia os judeus e os gentios. Louvado seja Deus. Há judeus que ouviram a voz do Senhor e há gentios que ouviram a voz do Senhor. E o resultado de ouvirmos a voz do Senhor é que haverá um rebanho e um pastor. Aqui mostra que a nossa unidade vem pelo fato de nós ouvirmos o Senhor. Porque ouvindo o Senhor nós ganhamos a vida. Mesmo um casal tem diferenças, está com problema. Qual é a maneira de resolver o problema? É os dois ouvirem o Senhor. Se os dois ouvirem o Senhor, haverá um casal e um pastor. Entendeu? Tem problemas entre irmãos. O que nós precisamos é ouvir o Senhor. Se ouvirmos o Senhor, haverá um rebanho e um pastor. O versículo 17 diz, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. 18, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la.
este mandato recebi de meu Pai. Vocês sabem, amados irmãos, amadas irmãs, que o Senhor Jesus era Deus e também era homem. O aspecto da morte do Senhor tem, aliás, a morte do Senhor tem dois aspectos. Primeiro, como homem, ele foi morto. Mas no aspecto dele como Deus, ninguém podia matá-lo. Ele deu a vida. Tá certo? Aqui diz, eu espontaneamente a dou. Como Deus, ele deu a vida. Como homem, ele foi morto. Como Deus, ele, ao ressuscitar, ele reassumiu a vida. Como homem, foi Deus que o ressuscitou. Os irmãos entendem? Vocês lendo a Bíblia terão sempre esses dois aspectos. Mas aqui ele está mostrando o que ele fez como Deus. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém atira de mim. Se o Senhor dissesse assim, ninguém vai me matar, alguém poderia matá-lo? Não poderia. Ele entregou. Foi por isso que ele morreu. Ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Louvado seja o Senhor, porque esse é o nosso amado Senhor. Agora, mais adiante, no versículo 25, versículo 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Versículo 25, a parte inicial diz, respondeu-lhe Jesus, já vos disse e não credes. Veja, a situação do relacionamento desses líderes com o Senhor foi igual com o cego. Eles perguntaram, o cego respondeu, perguntaram de novo, o cego respondeu, perguntaram de novo, o cego respondeu, dizendo, eu já falei para vocês. Então esses judeus falaram para o Senhor, se tu és o Cristo, dize-o francamente. O Senhor disse, eu já disse para vocês, mas vocês não creem. Daí no versículo 25 continua, as obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Agora o versículo 26, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Louvado seja o Senhor, nós cremos, é o sinal que nós somos ovelhas do Senhor. Puxa, que bom isso aí, viu? Não é maravilhoso? Aqui diz no 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, nós seguimos o Senhor. E o versículo 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Ninguém nos tira da mão do Senhor. Isso é que nós temos a certeza e a garantia da nossa salvação. O inimigo pode nos atacar de tudo quanto é jeito, mas ele não consegue nos tirar das mãos do Senhor. E ainda mais, né? Versículo 29, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aqui tem esse versículo adicional que diz que nós estamos também nas mãos do Pai. Nós estamos nas mãos do Pai e nas mãos do Senhor. E das mãos do Pai também ninguém pode arrebatar. Podemos dizer, dupla proteção. Dupla proteção, mas uma já seria suficiente, porque ninguém pode arrebatar. Se a Bíblia diz ninguém, é porque é ninguém. Louvado seja o Senhor. Isso não nos traz alegria? Como é bom sermos ovelhas do Senhor.
Mas o que nós precisamos perceber e dar atenção é: as ovelhas reconhecem a voz. As ovelhas reconhecem a voz do pastor. As ovelhas seguem o pastor. As ovelhas sabem: se eu preciso me libertar, eu preciso entrar pela porta, preciso entrar em Cristo. Entrando em Cristo, eu tenho força para sair da minha situação. E eu vou encontrar pastagem. E eu sei também de uma coisa: ninguém dá a vida por mim, só o Senhor. E esse Senhor que dá a vida por mim, Ele também dá para mim vida em abundância. Então, amados irmãos, amadas irmãs, que é que nós desejamos? Viver a plenitude desse relacionamento ovelha e pastor, pastor e ovelha. Que essa seja a experiência de todos nós e que o Senhor nos abençoe. Amém.